noite, pessoal. Agora todo mundo me ouve. Uhul! Vamos começar. Tá louco? Eu tô ouvindo vídeo, eu não tô ouvindo nada. Coloquei o celular na minha orelha. Você gritou. Adoro! Também pensei que tava com problema. O problema é eu. Não sei não. O problema é eu. O problema é eu. Não gosto de tecnologia, não, gente. Vocês não estão entendendo. Também não gosto, não, mas fazer o quê? Vai fazer o quê, né? O que nos resta. Vamos lá, vamos começar a aula, né? Quanto mais cedo vai começar, mais cedo acaba esse slide, mais cedo você vai fazer atividade, mais cedo você janta e vai para o segundo horário. Credo, você judiou nas atividades. Judiei não, tô boazinha, ó. Mandei até um taco de beisebol hoje. Mandei até um taquinho de beisebol. Bom, pessoal, vou começar a desgrama da aula, né? Vou colocar o bate-papo aqui para mim ver o que vocês vão perguntar, se vocês vão perguntar alguma desgrama de alguma coisa. E vamos lá. Deixa eu ver se tomei esse trem aqui. Bora lá, 2 computadores quase ficou doido. Bom, pessoal, a aula de hoje é uma sequência daquilo que nós já tá vendo. Tá todo mundo ficando doido com o que nós já tá vendo, né? E vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de água aonde? No solo. A próxima aula é água na planta. Uhul! Então, dando continuidade aí, né? Água no solo, basicão. Isso aí, vocês vão lembrar de muita coisa que eu, Rafael e os outros professores todos falam. Mas vamos lá. Água no solo. Para que conhecer a condição hídrica de um solo? Parece tão besta isso, né? Para que eu tenho que saber a condição hídrica do meu solo? Um dos fatores considerados no manejo da irrigação. Se eu não saber a água do meu solo, ô áudio, eu vou botar o áudio tudo mudo. Vamos lá. Não, eu dou 6. Não sei fazer essa perereca de deixar todo mundo mudo. Participantes. Vou deixar vocês tudo caladinho. Silenciei. Silenciei não. Silenciei não. Ih, eu estou removendo gente da aula. Ô, Jesus. Mas tudo bem, volta aí quem eu tirei. Mas voltando aí, né? Rapidinho, para nós não se perder. O que acontece, pessoal? Vocês estão ouvindo? Dá um sim aí no chat. Tem ninguém mais me ouvindo? Ah, então tá bom, então bora lá. Então, pessoal, um dos fatores aí a ser considerados, né, porque devemos conhecer as condições hídricas do solo, é o manejo da irrigação. Isso é óbvio, é lógico, a gente já sabe por quê. Outra questão é indicador da disponibilidade hídrica das plantas. É o essencial, pessoal. A gente deve conhecer essa condição hídrica do solo, principalmente para mim entender como é que a minha planta está vivendo. Fica difícil eu não entender como é que minha planta tá, se eu não entender, né, de água no solo. E o mais bacana é que a gente vai aprender a calcular essa água no solo. Tá? A gente vai aprender como é que a gente faz para saber se minha planta está morrendo ou não de sede. Não vai ser nessa aula, graças a Deus, porque é uma aula pesada. Vai ser daqui umas 2 aulas. Cadê minha água? Achei minha água. Continuando, pessoal. Isso aqui vocês têm que entender, vocês têm que saber, vocês têm que gravar. Vocês têm que compreender. O que é um solo perfeito? O solo perfeito, 25% de água, 25% de ar. Seria o sonho de consumo aí para qualquer agrônomo, né? E
De que forma que ele está distribuído, essa água e esse ar, nesse solo, tá? Isso aí é um solo perfeito. 5% de matéria orgânica parece pouco, mas isso retém, gente, a umidade, não deixa que a umidade se perca para a atmosfera, protege as plantas que estão germinando, mantém a microbiota do solo, os micro-organismos nesse solo. Essa matéria orgânica, ela é saúde para o solo. Nessa época de queimada é muito triste, porque a gente acaba que perde isso nas grandes lavouras, tá? Igual tá tendo muita queimada, o ano passado teve. Essa matéria orgânica, ela morre, os micro-organismos desse solo morrem, fica um solo exposto, perdendo água e também correndo risco da erosão. Isso é muito triste. Nossos solos são assim? Não. A maioria dos nossos solos, principalmente quando a gente fala de pastagem, estão compactados. Bem dizer, não tem espaço para o ar. Pouquíssima matéria orgânica, pouca matéria orgânica, certo? Minerais, nada. Você não vai encontrar mineral ali, tá? Não tem mineral. Todos os solos, vamos dizer assim, todos não, perdão, grande parte de pastagem tem deficiência nutritiva, principalmente porque não se faz a calagem, tá? E a água que sempre está escassa nesse tipo de solo, na maioria das nossas lavouras aí. A disponibilidade da água no solo. Chegou água no meu solo. De que forma, né, chega água no meu solo? Através da irrigação ou da chuva, ou seja, natural, que é o caso da chuva, ou artificial, que é o caso da irrigação. Essa água, ela entra em contato no solo e o que ocorre com essa água? Parte dessa água, ela é escoada. O que é escoada? Escorre, se perde. Mas qual a quantidade que se perde? Depende do solo. Depende de como está teu solo. Se o seu solo ele estiver compactado, ou seja, não permite que essa água infiltre, você vai perder muita água. Se for um solo arenoso, entra muita água, mas também o que acontece? Essa água vai embora, né, via perfil muito rapidamente. Tá, uma água escoou, o restante infiltrou. Essa água que infiltra, que o solo tem a capacidade de absorver, imagina uma esponja. Aquelas esponjas de tomar banho, aquelas duras mesmo, sabe? Esponja vegetal, que é trem. O que acontece? É aquilo. Se você for umedecer em água, ela vai encher de água. É a mesma coisa o solo. O solo funciona como uma esponja. Parte dessa água, pessoal, vai para o armazenamento do lençol freático, tá? Que isso é a coisa mais normal do mundo. E o restante fica na própria camada do solo, nas principais camadas ali, né? Nas camadas superficiais. Então, vamos dizer aí na camada A, por exemplo. Na parte onde tem matéria orgânica também fica bastante água nesse solo. Então, a água entra no solo, resumindo aí para vocês, de forma natural ou artificial. Essa água sofre escoamento ou sofre infiltração. Se ela infiltra, ela tem o armazenamento no próprio solo ou vai para o lençol freático. Nosso coleguinha escreveu um trem ali, viu, Lucas? Eu ia falar uma besteira, mas deixa quieto. Eu falo para você trocar de zona, mas eu prefiro não comentar. Continuando. Infiltração do solo. É um exemplo, pessoal. Quando eu falo que a gente tem que saber qual solo que... Eu sei, colega. Qual solo que nós estamos trabalhando, é justamente por causa disso. Esse tipo de solo é que influencia a forma que minha água vai entrar. Se ela vai escoar ou se ela vai infiltrar. E qual a velocidade? Porque essa velocidade, tanto de escoamento quanto de infiltração,
determina vários fatores. Então, o solo argiloso, pessoal, o que acontece no solo argiloso? Essa água vai entrar de forma mais tranquila, né? E suporta mais água. Aí, ó, taxa de infiltração, que é esse primeiro lugarzinho aqui, ó. Taxa de infiltração, milímetros por hora. Um solo argiloso, ele suporta em torno de 60 milímetros. Já um solo arenoso, 50. Parece tão bobo, né? Ai, 60 para 50. O que é milímetros por hora? É a mesma coisa, pessoal, de eu pegar e falar que está entrando 60 litros de água por hora no metro quadrado. Então, quando eu falo milímetros por hora, é a quantidade de água que infiltra em 1 metro quadrado. Então, eu tenho 1 metro quadrado do meu solo. Se ele é um solo arenoso, ele suporta uma infiltração de 60 milímetros, ou seja, de 60 litros de água por hora. Se eu tenho um solo argiloso, ele já permite que infiltre 50 litros por metro quadrado. É 10 litros de água de diferença, tá? E essa velocidade também, que é o tempo aí por minuto. Se vocês olharem o solo argiloso, ele é mais lento. Essa curva dele é maior. Já o solo arenoso, a curva ela é menor. Vocês estão vendo que ela é mais rápida? Então, essa é a necessidade que eu tenho que conhecer o solo antes de eu falar de irrigação. Você não vai lá e monta um sistema de irrigação, neguinho, se você não conhecer teu solo, não. Você vai fazer merda. Então, antes de eu trabalhar irrigação, eu trabalho solo. Por isso que nós aprendemos solo. Agora a gente está aprendendo a água no solo. O que esse solo influencia quando eu falo de água, tá? Então, pessoal, o que me acontece? Esse daqui é um solo. Imagina que esse quadradinho branco é um solo e é um solo saturado. Um solo que tem quantidade de água máxima. Choveu 2 dias, 2 noites, e choveu aquela chuvinha lenta e o solo absorveu água. Como que esse solo meu está? Esse solo meu, ele está saturado. Isso significa o quê? Que ele tem tensão zero. O que é a tensão do solo? É quando ele está brigando com água com a planta. Imaginem de vocês um cabo de guerra. Aquela brincadeira que grudava um grupo numa corda, outro na outra ponta da corda e puxava. A tensão do solo é isso. Ele briga o tempo todo com a planta para ver quem ganha esse cabo de guerra. A água é o cabo de guerra, a planta puxa a água, o solo também segura a água. E essa brincadeira gera uma tensão. Quando o solo está muito saturado, ninguém está brigando por porra nenhuma, a tensão é zero, não está guerreando. Vocês pensam nisso. Um solo saturado, ninguém guerria, ninguém está nem aí. Está sobrando água mesmo. Qual que é a capacidade de campo num solo saturado? O que é a capacidade de campo? O quanto de água um solo segura sem ocorrer escoamento. O solo saturado ele já está escoando água. Na capacidade de campo, é aquela quantidade de água que entra no solo e não transborda. Vamos pensar assim. A tensão na capacidade de campo, pessoal, varia de 0,05 a menos 0,33 atm. Tá? Essa daí é a... Vamos dizer assim, não é a nomenclatura, é a força que o solo exerce, né, em cima da água quando está na capacidade de campo. Vocês vão utilizar isso, tá, futuramente para calcular, fazer os cálculos. Por isso que eu já estou trabalhando isso agora com vocês, para ir colocando na cabecinha, para não chegar lá na frente e vocês falar que nunca viram isso. E por último, pessoal, nós temos aí o ponto de murcha permanente. O que é o ponto de murcha permanente? É quando a quantidade de água que está no solo está tão aderida às partículas, né? Está tão aderida ao solo que não deixa ali para a planta. A planta perde o cabo de guerra.
ela vai ficar com sede e vai morrer. A verdade é essa. Qual que é a força gerada, né, no solo quando chega-se o ponto de murcha permanente? Menos 15 atm, o que é igual a menos 1.500 kPa. E esse aí, o último, eu esqueci, 150, eu esqueci, eu vou lembrar na próxima aula. Então, pessoal, essas são as forças. No solo saturado, tá tranquilo, ninguém tá brigando, tá todo mundo bebendo água feliz. Quando o solo chega na capacidade de campo, ele já não está saturado mais. Ele tem água até o nível, aqui, esse nível básico, da capacidade de campo. É um nível que tem água para a planta e ela não fica brigando com o solo. Ela não se esforça tanto para puxar água, para procurar água. É uma condição que o solo tem de água tranquilo para a planta, tá? E chega, né, no ponto de murcha permanente. Então já acabou minha água aqui do solo saturado, já acabou a minha água da capacidade de campo. Podemos até dizer que é o que nós estamos passando nesse momento na região. Os solos daqui, gente, já perdeu toda a água. Planta nenhuma em sequeiro está tendo força para retirar essa água do solo. Planta nenhuma tem essa capacidade, tá? Deixa eu só ir aqui. Então, as plantas estão sem força já para tirar água. Então, chegou no ponto de murcha permanente. Uma dúvida aí, uma perguntinha básica para vocês. Sim ou não? Vocês respondem ali rapidinho. Quando eu chego no ponto de murcha permanente, se eu devolver água para o meu solo, minha planta consegue recuperar? Sim ou não? Ninguém vai responder? Todo mundo aí tá razão. Não consegue recuperar, tá bom? Quando chega de ponto de murcha permanente, tchau e benção, vocês perdeu tudo e não resolve irrigar, porque a merda já tá muito bem feita. Continuando. E nós temos o solo seco, pessoal. O que é o solo seco? O solo seco é quando eu levo ele para estufa, tá? Por mais seco que esteja para nós, no solo ainda tem um restinho d'água. É aquela água que está aderida ao solo mesmo, certo? Para mim ter um solo seco, 100%, eu preciso levar ele para estufa. Por que eu levo um solo para estufa? É assim, quando eu vou começar a fazer meus cálculos, eu vou lá na minha terra, eu vou tirar uma amostra de solo, pôr dentro de um saquinho, tá? Um saquinho de plástico, onde não vai ter percas de água, e eu levo essa amostra para um laboratório. Nesse laboratório, eles vão pesar essa amostra, que ela é considerada úmida, e vão levar ela para a estufa, durante 48 horas a 150 graus Celsius, se eu não me engano, ou a 100 graus Celsius. E depois de 48 horas vão tirar essa amostra e pesar novamente. Aí realmente é um solo seco, seco, seco mesmo, tá? E a gente vai utilizar essa questão de solo seco para realizar algumas atividades. Por isso que eu estou trazendo solo seco e ele é feito somente em laboratório em estufa. Vocês também podem fazer no forno da casa de vocês, se algum dia vocês quiserem testar o solo da casa de vocês, não de um cliente onde vocês estão trabalhando, pelo amor de Deus. Então eu trago o exemplo aí, né, de saturação, capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Saturação é quando eu molho uma esponja e tá caindo água, tá pingando, é a mesma coisa do solo. Capacidade de campo é como se naquela esponja ficasse retida a água, né, mas ela não tá escorrendo. E o ponto de murcha permanente é quando tá a esponja aí sequinha, sem água mesmo. Acabou, morreu, já era, deu. Bom,
Eu trago essa figura aqui, né? Explica novamente. E aqui do ladinho, pessoal, onde está escrito capacidade de campo, vem escrito as forças que esse campo faz para segurar a água. O solo argiloso, ele tem uma capacidade muito maior de segurar a água, muito maior de reter a água. Nem se compara, nem se compara com o arenoso. O arenoso, além dele perder água muito facilmente no sentido do solo mesmo, e também perder água muito facilmente para a planta, o solo arenoso, ele também perde água para a atmosfera. Então, ele é um solo que precisa de irrigação mais rápido. Já o solo arenoso, ele retém essa água, tanto na questão de não deixar a planta puxar água, quanto, né, não deixa toda a água ir para a planta, como também ele não perde tanta água. Então, acaba que a gente irriga menos, porque ele mantém mais água no solo. O solo argiloso, ele segura mais água e acaba que a gente irriga menos por conta disso. E aqui, pessoal, o que vai acontecendo? Se eu tenho um solo saturado, 100 gramas é solo e 40 ml é água. Quando chega na capacidade de campo, o que me acontece? Eu tenho 100 gramas de solo e 20 ml de água. No ponto de murcha permanente, eu tenho apenas 10 ml de água do que dos 40 ml. Tá? Esses 10%, essas 10 ml, é muito pouco, se você for parar para pensar. E o restante é ar, tá? No solo ideal. E a água higroscópica, que é aquela água que a gente só retira em estufa. Eu tenho 8 ml a cada 100 gramas de solo. É só para vocês terem uma noção de quanto de água fica em cada solo, conforme vai passando as fases dele. Então, eu tenho um solo saturado, eu tenho um solo com capacidade de campo. Olha a diferença, tanto que é gritante a diferença de um solo saturado para um solo de capacidade de campo. Metade da água que tinha. Mas por que esse solo meu não pode ficar saturado? Porque seria muito fácil. Você fala, não, Ana, eu vou irrigar, eu vou fazer minha irrigação, então eu vou saturar esse solo. Eu vou encher ele d'água, eu vou manter meu solo saturado, porque isso vai prejudicar a planta. O solo saturado não tem ar e até a raiz da planta precisa de oxigênio. Se você mantém seu solo saturado, você vai apodrecer essa raiz. Apodrecendo a raiz, a planta também morre. Então, por isso que você não pode manter seu solo saturado. Tá? Então, o ideal é um solo em capacidade de campo, viu? Quem for trabalhar aí com irrigação ou cuidar de alguma fazenda que tem irrigação, vocês vão ter que saber isso. Qual é a capacidade de campo desse solo? Eu vou manter, então, minha planta na capacidade de campo, que ela vai se desenvolver de forma ideal, mas não deixar ficar saturado, tá bom? E aqui eu trago, né, essas explicações para vocês. Capacidade total de água disponível do solo é a capacidade real da água disponível no solo. É uma água facilmente disponível, que a planta absorve. Nas fórmulas, pessoal, essa capacidade total de água disponível no solo, a gente vai tratar como F, que será um fator, tá? Esse fator vai ser a fração da capacidade total da água disponível do solo, que a planta utiliza sem ser configurado o déficit hídrico, que é igual fator de disponibilidade e fração de esgotamento da água no solo. Então, pessoal, nas próximas aulas, eu acredito, daqui 2 aulas, a gente já vai começar a trabalhar isso, tá? Esse F, ele vai ser um fator determinante para os cálculos. Quando eu falar o fator, vocês têm que saber o que é. Esse fator é aquela água que está disponível para a planta, que não configura déficit hídrico, porque eu posso ter água no solo e minha planta não está sugando essa água. Minha planta pode estar sem força para sugar essa água. Então, essa fração, essa capacidade, esse fator, é aquela água que está disponível para a planta. Não só no solo, mas para a planta.
Então, quando eu falar, pessoal, eu preciso saber da capacidade total da água daquele solo. Você já sabe que é esse Fzinho das fórmulas. Vai anotando isso para ficar mais fácil na cabecinha de vocês, tá bom? Porque se eu for deixar para falar tudo, quando eu for ensinar os cálculos, vocês vão pirar. Então, eu já estou começando Deus da agora. Vai anotando, o fator é a capacidade total disponível de água para a planta. E vem aí, mas que bosta, eu tinha colocado um gráfico nesse slide. Ai, que ódio. Não salvou. O que acontece, pessoal? Agora estou muito puta. A capacidade de campo é uma curva, tá, de variação da umidade em função do tempo. Quanto tempo dura a umidade de um solo em X tempo? E vai variar das texturas. Nós vamos calcular a capacidade de campo. Na fórmula, vocês vão ver CC, capacidade de campo. Vai ser uma das fórmulas, vai ter isso aí. E essa capacidade de campo vai ser de acordo com o solo. Então, eu vou falar para vocês assim, pessoal. A capacidade de campo de um solo arenoso, vocês vão ter que vir na tabela e olhar, porque eu também não vou cobrar nada de cabeça de vocês. Qual porcentagem que é essa? Então, se eu estiver trabalhando com uma textura arenosa, nós vamos trabalhar na fórmula o 10. Se eu estiver trabalhando uma textura franca argilosa, nós vamos usar o 15 e assim por diante. Então, quando eu for calcular a capacidade do meu campo de reter água, eu vou estar olhando qual tipo de solo que é o meu. Vocês já sabem o que é a capacidade de campo? Fica fácil vocês ligarem isso com o tipo de solo. Para quem ainda não entendeu aí, o que é o ponto de murcha permanente? O ponto aí de murcha permanente é o teor de água no solo, em que a planta em crescimento... Por que eu falo crescimento e desenvolvimento? Porque tem um estágio da planta, pessoal, que vocês vão estar trabalhando dependendo da cultura, tá? Pelo amor de Deus, que não é todas. Vai chegar um estágio da planta que vocês estão trabalhando que ela não precisa de água. Um exemplo, a soja. A soja germinou, cresceu, desenvolveu, reproduziu, chegou próximo ao ponto da colheita, ela não precisa de mais água, né? Aí também é burrice você irrigar uma área dessa. A planta não está precisando mais água. Você vai fazer a sementinha lá germinar e perder o resto dos grãos que você tem. Então, é quando eu falo que a planta está na fase de crescimento, desenvolvimento e reprodução, ela sofre uma murcha e não mais se recupera. Mesmo se eu pegar essa planta, levar ela para um ambiente escuro e uma atmosfera saturada. O que é uma atmosfera saturada? Eu vou ter água no ar e água no solo. Então, peguei minha plantinha linda e maravilhosa, taquei ela lá no sol. Esqueci ela uns 4 dias no solão quente, com aquele vasinho pequenininho, né? Que tem. O que aconteceu? A planta murchou. Se ela não alcançou o ponto de murcha permanente, eu corro, levo ela para um ambiente escuro. Nesse ambiente escuro, eu tenho a umidade no solo. Peraí. Eu tenho umidade no solo. Pessoal, deixa eu atender. Peraí. Só um minutinho. Quem? Não. Deixa eu voltar. Voltei, pessoal. E o que acontece, pessoal? Quando você tem essa água em solo, né, uma planta de crescimento, eu pego ela e saturo, né? Eu encho o vasinho dela de água ali no 12 e ponho ela no lugar escuro, para ela não abrir os estômatos dela, para ela não perder água para o ambiente e ela não recupera mais, tá? Independente do solo, pessoal, que a gente está trabalhando, todo solo é considerado ponto de murcha permanente quando ele chegar a menos 15 APM. É a força máxima que esse solo faz para segurar a água e não deixar ir para a planta.
Quando o meu solo chega a menos 15 atm, minhas plantas já estão morrendo. Ana, tem alguma coisa para me medir esse solo? Tem. Muitas das vezes, em vez de a gente ficar calculando, que a gente calcula para fazer a média de irrigação. Eu tenho N aparelhos, pessoal, conhecidos como tensiômetros. Eu vou passar ele para vocês. Eu coloco ele no solo e ele vai medindo o quanto meu solo está perdendo água e quanto está a minha ATM. Então, eu controlo muito bem isso com esses tensiômetros. Eu tenho vários tensiômetros hoje no mercado, vários mesmo, tá bom? E muito bons. Então, e é barato, viu? Quem tem interesse aí de adquirir um tensiômetro, ele é bem barato. Deixa eu pôr o chat aqui, que tá falando que alguém chamou no chat. Meu outro computador. Ah, boa noite, Fanilson, eu sei. É porque meu outro computador acabou a bateria. Aí eu tenho que olhar lá no chat. Continuando, pessoal. Deixa eu tirar um trenzinho aqui. Continuando, conceito clássico de água disponível. Quando eu falar para vocês, pessoal, qual que é a água disponível do seu solo? É entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, tá? Essa aí que é a minha água disponível. Não é minha água saturada. A água disponível é a água que varia da capacidade de campo até ponto de murcha permanente. Gravem isso, água disponível. Vocês têm que saber. E qual que é a água disponível para as plantas? Porque a água disponível do meu solo eu já sei. A água disponível para a planta, pessoal, é o fluxo de água do solo que vai para a raiz e de uma intensidade tal que supera a demanda da água da planta e da atmosfera. O que você quis dizer com isso, pelo amor de Deus, criatura lesada? O que eu quis dizer com isso, pessoal? A água ideal disponível para a planta é aquela água que ela está no solo. Tem alguém chamando no chat. Repete, Ana. Repete o que, Helder? Esse comecinho? Ou o slide anterior? Enquanto você responde aí, eu vou ligar o outro computador. Responde aí, o que você quer que eu repita? A água disponível. Então, vamos lá. Voltando. O slide anterior. O slide anterior diz o seguinte: quando eu falar para você o que é uma água disponível? A água disponível é aquela água que vai da capacidade de campo do meu solo até o ponto de murcha permanente. Por que a água saturada, né, do solo, ela não é uma água disponível? Porque essa água eu vou perder ela muito rapidamente. A água da capacidade de campo eu não perco ela tão rápido. Eu consigo realizar uma irrigação aí a cada 7, 8 dias, dependendo do meu solo, até mais do que isso, sem, né, prejuízo para minha planta. Se eu tenho um solo saturado, essa água eu vou perder ela muito rápido. É como se eu pegasse uma esponja, umedecesse, e aquela água que está pingando é a água saturada. Essa água saturada eu não considero ela porque ela não vai durar muito tempo no meu solo e também não pode, para não apodrecer a raiz. Já a água disponível, ela fica muito tempo no meu solo. Por quê? Foi o que eu expliquei na aula anterior. Os colóides estão ali e a água ela tem capacidades diferentes. Ela tem o fator de coesão, o fator de adesão, o fator de superfície, a facilidade que ela tem, a tensão superficial que ela tem de aderir a uma superfície. Então, juntando a coesão e a adesão da água, juntamente com essa característica
dela escolher uma superfície e aderir a ela fica disponível ali naquele solo, ela não se perde igual a água saturada. Então, essa água disponível é essa água com essas características, né, de coesão, adesão e tensão superficial. Então, ela fica um bom tempo no solo. Por mais que a planta gaste muita água, porque planta gasta muita água, existe muita água disponível no solo. Vocês entenderam certinho? Tranquilo? Deixa eu ligar o outro computador que eu acompanho o chat do outro computador, que é mais fácil. Pronto. Aí, pessoal, continuando aí, essa questão de água disponível, né? Traduzindo, água disponível é o fluxo de água do solo para a raiz e de uma intensidade tal que supere a demanda da água. Foi o que eu falei. O que acontece? Eu tenho a água, que é esse pontinho A aqui, ela está disponível no solo e a minha planta precisou de água, então ela entra dentro da raiz da minha planta sem muito esforço, tá bom? É uma água que ela entra mais tranquila, viu? Entrou na minha plantinha, vocês vão aprender isso na próxima aula, a água entra de 3 formas na planta e nós vamos entender isso, e se perde também nós vamos entender como a gente perde essa água. Entrou aqui, né? Então ela vai subir e vai sair para a atmosfera, porque esse local aqui está mais quente que minha planta. Por que a gente perde água para a atmosfera? Porque a atmosfera está mais quente que minha planta, certo? Por que ela está mais quente que a minha planta? Porque minha planta tem água. E a água, ela serve para resfriar a planta, para a planta não cozinhar. A verdade é essa. Então, tem esse fluxo de água. A água entra na planta, resfria a planta e se perde para a atmosfera na forma de vapor. Então, não se perde, entendeu? A planta, justamente por causa disso. Planta murcha ou planta com déficit. O fluxo deixa de suprir essa demanda. Então, quando a planta começou a murchar, não chegou em ponto de murcha permanente ainda, tá, pessoal? Ela só começou a murchar, a ficar tristinha ali, né? Descaiu. É sinal que aquele fluxo de água já não está suprindo mais a demanda da minha planta. O vapor, né, da atmosfera está igualando com o calor da minha planta. Então, ela, entre aspas, ela está começando a cozinhar mesmo. Fala assim, nossa, coitada, essa planta está cozida. Tá mesmo, isso existe, não é brinquedo. Então, é importante que vocês entendam isso, porque conforme as aulas vão andando, a gente já vai começar a tratar de água disponível. Olha, gente, a água está disponível. O fluxo não está resolvendo mais. Tudo isso nós vamos falar, porque nós vamos calcular isso. Então, essas primeiras aulas, elas parecem bem idiotas. Ah, eu tenho que entender de solo, eu tenho que entender o que é água. Ah, eu tenho que entender... Tem. Porque amanhã nós já vamos, é no 12. E quando eu falo no 12, eu falo, gente, vamos calcular a capacidade de campo desse solo tal. Quando eu falar, vamos calcular a capacidade de campo tal, vocês têm que já raciocinar o que é a capacidade de campo, tá? Vocês não podem viajar na maionese, não. Por isso que eu estou ensinando esse termozinho e interpretar isso. Alguém escreveu, eu tô devagar, Helder. Helder, se eu for devagar, nós não vê porcaria nenhuma. Eu tô na leseira, menino, acalma. Eu já queria dar água na planta hoje, eu fiquei com dó de vocês, só vou dar água no solo, senão vocês vão ficar tudo me xingando. Então, vamos lá. Lâmina da água de armazenamento no solo. Nós vamos calcular isso, tá? Esse Hzinho aqui significa o que? Esse H, minha lâmina de água no solo. A altura dessa lâmina. O H na física é a altura. Para nós aqui também, porque envolve um cadinho de física. Então, esse H aqui, que eu estou falando para vocês, significa lâmina de água armazenada no solo. Então, eu vou falar para vocês, pessoal, o H é igual. H é igual, o H vai significar lâmina de água armazenada no solo.
Vocês gravam esse H aí, pelo amor de Deus. Essa lâmina de água, pessoal, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Ana, fudeu. Que é isso? Do meu lado de cá, direito, esquerdo. Do meu ladinho esquerdo aqui, onde vocês estão me enxergando, deixa eu ver, do ladinho de cá. Tem um solo. Ele tá sequinho aí, tem uma plantinha bonitinha com as raízes, ó, bacana. O que acontece? Ele vai receber chuva ou irrigação. Irriguei ou choveu. Vamos falar que choveu. Tô precisando da chuva, tô pedindo tanto chuva, então choveu nesse solo. Tchau! Entrou água nesse solo. De que forma que essa água está nesse solo? Nesse caso aqui, é homogênea. Por que ela é homogênea? Todo o perfil do solo está com quantidade de água igual. Então, é uma umidade do solo homogênea, certo? E esse solo aqui, ele é heterogêneo. O que isso quer dizer? É um solo, pessoal, que tem características físicas irregulares. A água em determinados lugares penetra mais e fixa mais, em outros lugares penetra menos e fixa menos. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver com o solo em estado de compactação ou um estado de erosão. Um solo que está começando a sofrer as consequências da erosão. Ou um solo que está compactado, a água não vai entrar da mesma maneira. Ela vai entrar de forma heterogênea. O que isso causa? Simples. Também não vai deixar sua planta ser linda e maravilhosa por igual. Você tem uma puta lavoura, você olha assim, ó, o solo dela tá beleza, homogêneo. Você olha assim, tá tudo verdinho, crescendo por igual. Um solo heterogêneo. Esse ano eu fiquei com preguiça, né, de cuidar do meu solo, de fazer um manejo adequado. Porque eu tava com preguiça. O solo, Renner Pereira, o solo da direita ou o solo da esquerda? O solo anterior. Aqui, ó. Esse aqui é um solo homogêneo. Eu cuidei do meu solo, fiz um manejo lindo, maravilhoso, perfeito. Eu olho assim, minhas plantas tá tudo crescendo igual, tudo verdinha, lindo. É porque a água tá homogênea, a água tá por igual. Nesse solo aqui, irriguei do mesmo jeito, tá? Tá irrigadinho. Só que eu dou uma bisoiada, pessoal. O que me acontece? Um canto da minha lavoura, as plantas desenvolveu mais. No outro canto da minha lavoura, as plantas estão mirradinhas, meu filho, não vai, né? E é a mesma semente, tá? O mesmo tratamento. Mas não vai mesmo não, desgrama. Você ficou com preguiça de cuidar do seu solo, certo? Nessa mesma área, tem solos que estão mais compactados, outros menos compactados. Às vezes você está passando maquinário mais vezes no local daquela propriedade e esse solo compactou. Porém, meu pivô está passando igual para toda a cultura. Mas eu percebo que a minha cultura, né, o meu plantio não está desenvolvendo por igual. Aconteceu isso, pessoal. A distribuição da minha água não está homogênea. Se a distribuição da minha água não está homogênea, a minha distribuição de nutrientes também não. Porque o nutriente, para ele entrar na planta, ele tem que estar o quê? Dissolvido na água. O nutriente só entra na planta se tiver água. Se naquela área eu irrigo tudo igual, porém ela está desuniforme o meu solo. E nesse pedaço do lado de cá, eu preciso irrigar a cada 7 dias, naquele lá a cada 3. Eu não vou ficar ligando meu pivô em parcela, ou minha irrigação em parcela, eu vou ligar tudo junto. Se o seu solo está com problema, toda a tua irrigação, neguinho, e sua adubação está com problema também, inclusive o desenvolvimento da sua planta, a raiz. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse solo heterogêneo, esse solo com N
características de compactação e de manejo, tá? Isso aí tem que tomar muito cuidado. Nossa, engraçado, pessoal. A aula que eu mandei para vocês tem mais 2 slides. Vou abrir aqui, aguenta as pontas aí. Só um minutinho. Deixa eu pôr só o que eu mandei para vocês. Espera aí. A aula que eu mandei para vocês salvou e a que eu salvei no meus trem não. Ô, bosta. Espera aí que eu tô pegando aqui para vocês. Eu vou abrir ela aqui rapidinho. Não, Natal, é 2. Tem um da agrohigroscópica, que é a questão, eu tenho que explicar porque é a questão que eu coloquei nas atividades. Se eu não explicar isso para vocês, vocês não fazem as atividades. Pior é isso. Espera aí que vai chegar aí. Atividade? Oxi! Foram reclamar que nós não passava porcaria nenhuma, agora vocês aí eu quero passar atividade. Quem foi esse linguarudo? Quem foi esse linguarudo? Eu quero passar aula todo dia. Todo dia. Quem foi esse linguarudo? É segredo, é confidencial. Tá bom, vamos descobrir. É confidencial. Só tem que ver que a gente passa a aula todinha e depois até atividade. Isso aí tá complicado, né? Não entendi. Não, tá tendo as aulas todinha, depois ainda passa atividade lá no... pra gente fazer depois aí, complica pra gente. Não tá dando tempo. Mas quando todos os professores começam a passar. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Mas deixa eu te falar, lá vai ficar disponível por vários dias, tá? Mas mesmo assim, a gente já está focado aqui das 7 até as 10. Depois, que tempo que vai ter depois para fazer esse trem aí depois? Entendi. Eu vou bem analisar. Puxado. Supondo que você colocou em cada questão, em cada aula daquela você colocou 4 questões. Uhum. A gente vai ter de dar uma revisada em tudinho daquilo ali. Aquilo lá, quer dizer, que já pega bastante tempo da gente, e como a gente já tem as aulas aqui todos os dias, das 7 horas até as 8 horas, das 8h40 até as 10, isso aí fica bem puxado para nós depois, viu? Não, então, o que acontece? Bem pior. Eu sei. Então, o que acontece, Josemar? A gente pode entrar num acordo. Eu não vou deixar de dar atividade. Mas mas a primeira coisa que eu posso fazer, igual agora, eu sei que tá corrido, né? Na próxima aula minha, eu chego, eu abro a atividade para você e corrijo com vocês e vocês fazem, entendeu? E aí eu faço uma revisão. Aí, igual a aula de hoje, eu vou corrigir na próxima. Se você não fez, bacana. Quem fez, acompanha se tá certo ou errado, entendeu? Não, sim, aí eu concordo, mas assim, supondo... por enquanto só tá você que colocou ainda as questões ainda, mas imagina que todos os professores colocar. Entendi. Não, eu posso inclusive fazer isso agora. Eu posso abrir um sistema, eu faço uma revisão, eu abro agora o sistema, vou ver se eu consigo aqui. Falando que pôs atividade lá, eu ficava calado. Tem professor que pôs mais lá, ó. Eu posso fazer o seguinte, a gente abre, entendeu? Eu dou... Agora é 8 horas, eu vou fazer a chamada, meus slides, eu não achei os slides lá, tá faltando 2. O que acontece? Eu abro lá o sistema e corrijo as atividades com vocês. Fica muito mais fácil. Sim, e na próxima aula eu vou fazendo isso. Toda aula. Gente, o que nós vamos fazer hoje? Vamos começar a aula, eu vou corrigir a atividade, porque é uma forma de vocês ir fazendo também, se for o caso. Não, sim, aí a gente, se a pessoa tiver dúvida também, vai tirando as dúvidas através daquelas questões que foi colocado no negócio também. Sim, sim. Então, o que acontece? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Se todo mundo tiver com acordo, o que eu vou fazer? Próxima aula eu cheguei.
eu já abro a atividade e falo, olha, pessoal, essa foi a atividade colocada. Vamos corrigir todo mundo? Porque ninguém fica na dúvida. E vocês também têm uma forma de relembrar. Para mim, não tem problema nenhum. Sim. Se for o caso, eu faço sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer agora? Todo mundo joga presente aqui no grupo, quem está aí, no chat mesmo, que depois eu vou olhar, e eu vou abrir e eu corrijo as 2 primeiras atividades com vocês, se estiver de acordo. Quem não acumula. Pode ser? Para mim pode ser. Então vai ser agora, Porque como eu já fiz já. Professora, repete aí que eu não entendi muito bem como que é. É assim, todo mundo tá falando, Ana, mas vai ficar muita coisa, porque a gente já assiste a aula de vocês, está pesado. Concordo. Então, o que eu vou fazer nas próximas aulas? Igual hoje tem atividade, certo? Tem. O que acontece? Eu posso toda a minha aula deixar meia hora para vocês fazerem as atividades e na outra aula, no começo da aula, eu corrijo a atividade da aula anterior, bem rapidinho. Entendeu? Então, agora, ó, falta meia hora. Se vocês quiserem fazer as atividades, a aula morre aqui e vocês vão fazer as atividades. Vocês têm meia hora. São 3 perguntas que tem lá. Na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu já venho, corrijo, tirando dúvida. E relembrando a matéria, porque aí não acumula. Se vocês concordarem, a gente vai trabalhar assim daqui para frente. Eu deixo meia hora da minha aula para você fazer as atividades minhas, se você tiver que ler, reler alguma coisa. E todo o começo da minha aula eu corrijo a aula anterior. Se for do agrado de vocês, pode ser assim para mim. Começando a partir de hoje. Eu dou essa meia hora para vocês responder a atividade de hoje. Na aula que vem eu já corrijo todas as outras. Vocês que sabem. Se for assim, se todo mundo concordar, eu faço isso agora. Porque aí não fica uma aula muito extensa. Porque o que eu vou falar com vocês é assim, como eu não tá presencial, tem pouca pergunta. Então a aula rende muito. É muita informação. Vocês podem perceber que tá muita informação para todo mundo. Entendeu? Então, 1 hora de aula eu falando, 15 slides eu falando, 15 slides, fica excelente para todo mundo, tá? 15 slides eu falando e 3 exercícios, e na outra aula eu corrigindo, não pesa para a cabeça de vocês. Se vocês estiverem de acordo, eu faço assim. Para todo mundo tá colocando ali, pode ser, muito tenso mesmo. Então, tá combinado. Vocês têm agora para fazer o exercício. E se alguém tiver dúvida do exercício de hoje, pode me perguntar agora que eu respondo. E na próxima aula eu já vou corrigir tudo que eu já dei. Que eu acho que dá 16 exercícios no total. Eu só vou lá pegar minha chamada, vocês podem começar a fazer os exercícios então. Tá? Vou lá pegar minha chamadinha. Mãe, ela vai passar roupa.
Professora?